Falaremos agora de um assunto super gostoso de tratar e muito, muito, muito comum no nosso dia a dia. Outra coisa que eu quero falar antes da gente começar a nossa aula é: dermatite seborreica e caspa são dois conteúdos que você aprende no meu curso de iniciação em terapia capilar, que é o cronograma capilar, tá bom? Lembrando que no curso cronograma capilar você aprende dermatite seborreica e caspa e tratar a fibra capilar sob a ótica de um cronograma capilar, reposição hídrica, lipídica e proteica. Cris, quero aprender muito calvície também. Se você quer aprender alopecia androgenética e eflúvio telógeno, somente essas duas patologias, tá bom? Você precisa fazer o meu curso chamado Método Sweet Hair. Eu tô falando de patologias. Por quê? Porque você vai aprender tudo que diz respeito ao folículo piloso e como tratar uma patologia de queda, tá bom? Então isso no curso, o nome do curso é Método Sweet Hair. Mundo ideal, comprar as duas coisas, fazer parte dos dois universos para que você se transforme no profissional completo. O que significa profissional completo, Cris? Eu aprendi tudo da terapia capilar, princesa, rainha, maravilhosa. Você está no início da sua jornada, tá bom? Então esse é tudo que você precisa para começar ganhar dinheiro, trabalhar, e isso contempla, na minha visão, 95, eu arrisco dizer, 95% das patologias que você vai encontrar no seu dia a dia. Aí vai ter aqueles 5% que você fala assim: Jesus amado, nunca vi, nunca ouvi falar, mas não tem problema. Até se você perder esse cliente, não se preocupe, porque ele vai aparecer uma vez a cada 4 anos. Então, assim, por que o meu curso só contempla essas patologias? Porque este é o dia a dia do teu negócio. Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Então, por isso que eu quero que você seja expert nesses assuntos que eu estou colocando. Cris, quero aprender foliculite decalvante, quero aprender. Cara, você pode aprender tudo, mas são coisas que a gente quase não vê. Uma coisa que a gente tem aumentado muito a incidência na clínica são as alopecias cicatriciais, e que pode ser que no futuro eu adicione ao curso do método Sweet Hair, tá? Porque a gente tem visto com mais frequência. Antigamente a gente quase não via. Então, por isso que o meu curso contempla aquilo que, na minha visão, é o dia a dia de uma clínica ou de um salão de... O que é isso aqui, meu Deus do céu? De um salão que trata terapia capilar, beleza? Então vamos lá. Dermatite seborreica. Gente, a dermatite seborreica, ela é um agravamento da caspa, tá? Então, muitas vezes, o paciente não dá muita importância para a caspa. A caspa é um processo de descamação fina que tem no couro cabeludo, que ela parece uma fariazinha de trigo, né? Então ela é bem soltinha, ela é solta, ela não adere ao couro cabeludo. Normalmente esse couro cabeludo não precisa estar com uma superprodução sebácea, ou seja, ele não precisa de sebo, ele não precisa estar com muita produção de sebo. E aí ela fica com aquela descamação do couro cabeludo fininha, que você pega assim, ela cai, às vezes o paciente não precisa nem pegar, ele sente que caiu na roupa e tudo mais. Quando você tem um paciente com caspa, ou caso você seja uma paciente que esteja com caspa, já temos aí um ponto de alerta. Por quê? Se eu não trato essa caspa, ela pode se agravar e incorrer numa dermatite seborreica, que é um quadro mais agravado e com mais incidência de processos inflamatórios, e a gente vai falar um pouquinho desses processos, tá? A doença caspa ou dermatite seborreica é uma doença crônica, normalmente uma doença crônica, então não é algo que você consegue... tratei hoje mesmo no meu outro Instagram, uma pessoa me disse que eu fiz uma sessão de detox numa paciente com caspa e senti que piorou. Gente, tem que ser muito inocente para você imaginar que você vai pegar uma patologia que é crônica, do qual é desconhecido todos os fatores que a compõem, todos os fatores pelo qual ela ocorreu, fazer um detox e achou que salvou a pátria, né? Tu virou Jesus Cristo agora, gata. Então, assim, o seu cliente tem que saber que ele tem uma patologia crônica e que uma única sessão é o início desse bate-papo. Então, primeiro, comecei a conversar com você já vende o detox. Mas o detox não significa que ele vai resolver o problema que é crônico e que pode ser acometido em diversos momentos da vida dessa cliente, tá bom? Então, fiquem atentos. Acomete face, tórax, orelhas e couro cabeludo, podendo incorrer em outras áreas também. Como eu tinha falado, trata-se de um quadro inflamatório, levando a vermelhidão. Então, normalmente, aqui eu já estou falando da dermatite seborreica, tá? Quando há este agravamento da caspa, começa a incorrer em um processo inflamatório dessa pele do couro cabeludo. E esse processo inflamatório vai ocasionando um eritema, que é uma vermelhidão. É comum você olhar no couro cabeludo da sua cliente com caspa, me perdoa,
com dermatite seborreica e tá aquela pele mais avermelhada, uma pele mais sofrida, uma pele também com um processo descamativo bastante importante. Por quê? A reprodução, a renovação celular e esse processo de proteção dessa pele, ele fica desequilibrado. Então ele começa a ter uma produção mais acelerada aqui do extrato córneo e uma expulsão desse extrato córneo com maior atividade. Então ele começa a ter essa renovação celular bastante acelerada, o que começa a soltar essa pele. Mas como nós estamos num ambiente onde a gente tem um processo inflamatório, imagina, gente, aquela pele está inflamada, eu tô falando de um quadro mais crônico, um quadro mais grave, digamos assim, porque eu tenho dermatite seborreica em diversos graus, tá bom? Então, imagina, uma pele extremamente avermelhada, ela pode ter sintomas e ela pode ser assintomática. Você pode consultar, você pode fazer a anamnese de um couro cabeludo de um paciente seu, você vê tudo isso, mas a sua cliente não denota, ela não pode falar, ela pode não falar para você, que é o caso que eu citei hoje de manhã, de clientes que te procuram por conta da fibra capilar, porque tá ressecada, tá quebrando e tudo mais, mas ela não tem noção o que tá acontecendo no couro cabeludo dela. Por quê? Porque a dermatite seborreica, ela pode ser assintomática. Essa cliente tá ali, cara, a vida que segue, ela não sente que tá inflamado, ela não coça, ela não sente nada, ela não sente que tá descamado, é um couro cabeludo oleoso, mas ela já acha que aquilo é normal, porque se o cliente, você não explica pra ela que um couro cabeludo absurdamente oleoso é algo disfuncional, ou seja, a função da glândula sebácea não está cumprindo com excelência o seu papel. Ou, em algumas patologias, ela está com uma hipoprodução de sebo, ou ela está com uma hiperprodução de sebo, que é o caso da dermatite seborreica. Então, é impossível você, na posição de um terapeuta capilar, avaliar só a fibra e vida que segue. Faz parte do nosso trabalho, sim, olhar o couro cabeludo, mesmo quando a sua avaliação é de fios. Porque é olhando aquele fio, você consegue imaginar, é olhando aquele couro cabeludo, que você vai ter uma dimensão do que está acontecendo. Você consegue imaginar um cabelo bonito, saudável, sedoso, com brilho, com movimento, num couro cabeludo todo machucado? Num couro cabeludo todo inflamado? Num couro cabeludo que tem feridas? Num couro cabeludo ceboso? É difícil. Porque o ambiente do qual ele tá ali, a raiz dele tá saindo, é onde ele tem todo o aporte sanguíneo, toda a parte nutricional, tá estragado, o negócio ali tá complicado, entendeu? Ele tá gritando por um cuidado. Então, muitas vezes, por isso que o cabeleireiro, muitas vezes, não tem ótimos resultados, porque ele esquece couro cabeludo, tá? E cuida de fio, e esse fio não vai reagir, considerando que você tá com uma pele do couro cabeludo que exige cuidados especiais, tá? Tal qual eu já falei, ele pode ser assintomático ou não, e é muito comum em quadros mais agravados, umas placas ovaladas, pensem da seguinte forma, existe uma superprodução de sebo, e associado a eritema, que é a vermelhidão, podendo ocorrer também o prurido, vai se acostumando com esses nomes. Prurido, que é a coceira, tá? Então ele pode ter o eritema, anota aí, rainha, que é rainha, fala esse nome e explica pro cliente, tá? Então pode ter o eritema, que é a vermelhidão, aí como é que eu faria, como é que eu faço a avaliação? Então, meu amor, você tá com um eritema importante, caso você não saiba, o eritema é essa vermelhidão que a gente tá vendo aqui agora, e você tem prurido, aí o cliente olha pra você e fala assim, você tá tendo coceira? Por quê? Porque isso te faz rainha, né, gata? Então você já se coloca numa posição de rainha, com aquele jaleco maravilhoso, e a cliente já fala assim, gente, onde é que eu assino, né, o cheque, porque eu preciso assinar agora, que essa mulher sabe falar bonito, inclusive, né? Então você precisa saber os nomes técnicos, tá? Eu tô brincando, mas você precisa saber os nomes técnicos. Então, o que acontece? Então, ela tá, e esse ambiente, principalmente nas partes onde eu tenho uma presença maior de gordura, de produção de sebo, eu posso ter umas placas, geralmente ovaladas, aderidas ao couro cabeludo. É muito comum. Quando você encontra essa placa aderida com bastante sebo, geralmente se torna uma placa mais amarela, que você vê, principalmente quando você coloca o dermatoscópio, você percebe que é aquela crosta mais amarela. Normalmente não é possível você retirar. Então você não pode vir com um equipamento, você não pode vir com uma escovinha retirando. Por quê? Quando ela está muito aderida, você precisa começar um tratamento para ela ir
minimamente a cada sessão ela ir tirando e também em associação com isso, tratando do processo inflamatório. Porque se você tira, eu já vi casos do profissional simplesmente ir lá e tirar, às vezes sai aquilo ali com um tampão, tirando é como se você estivesse tirando um casco de machucado. Quando a gente se machuca, faz aqui aquela crosta, né, zinha que significa o processo inflamatório para justamente formar um novo tecido naquela região. E aí tem, sei lá, de criança principalmente, às vezes tira, aí abre-se o buraco de novo. A mesma coisa no couro cabeludo, você não pode tirar, tá bem? Você precisa tratar, beleza? Então vamos lá. Quimicamente, ocorre uma alteração na qualidade e na quantidade dessa secreção sebácea, tá? Como eu falei para vocês, quando a gente fala de dermatite seborreica, não temos plena clareza do motivo pelo qual ela ocorre. Há indícios de que ela tem uma relação direta com um fungo chamado malacésia, mas não é comprovado, plenamente, amplamente comprovado cientificamente. Mas eu gosto de dizer que tem relação, tem vários livros que mostram que ele tem relação direta com a presença desse fungo. Caso você não saiba, o nosso couro cabeludo tem fungos e bactérias. Então, o que pode ocasionar um processo inflamatório tão importante é o desequilíbrio dessa flora. Porque se tiver tudo equilibrado, ok, normalmente ela não vai responder dessa forma, tá? Há um componente imunológico envolvido no processo inflamatório. Então, vamos lá, o que é que a gente pode pensar? Qual é a maior ordem de prevalência, digamos assim, da dermatite seborreica? Maior prevalência no sexo masculino, maior ocorrência em bebês até os 3 meses de idade. É bastante comum, principalmente aquele couro cabeludozinho todo branquinho, com processo descamativo no couro cabeludo e tal. Então, no bebezinho até os 3 meses de idade. E aí, depois ele para de ter. Normalmente, quando ele nasce com a dermatite seborreica, ele para de ter a dermatite seborreica após os 3 meses, podendo voltar na fase adulta entre 30 e 50 anos de idade, tá? Existe uma predisposição genética, familiar, então se você tem pais, mães, irmãos, pode acontecer de você ter, porque há uma predisposição genética, tá? Deixa eu ver o que mais. A quantidade de sebo determina a gravidade da doença, então quanto mais gordura, quanto mais produção de sebo você tem naquele couro cabeludo, significa sim que aquela dermatite seborreica está mais agravada do que de uma... Por isso que a gente fala, dermatite seborreica vai ser, portanto, um agravamento da caspa. Porque com a caspa a gente não tem essa superprodução de sebo e a gente tem aquela farinhazinha solta. Quanto mais sebo eu tenho, mais adere esse processo. Ainda que esteja em descamação, eu fico com essa pele mais aderida naquele sebo e é um ambiente muito mais inflamado, o que requer muito mais atenção e cuidado. Pode sim ocasionar um eflúvio telógeno, então a gente precisa ficar atenta em função de quando você encontra um paciente com dermatite seborreica, é necessário sim tratar porque pode ocasionar uma queda futura, tá? E pode estar associada à alopecia androgenética e seborreia, mas aí tudo pode, né? O fato do paciente ter alopecia androgenética, não necessariamente ele não tem outras patologias. Eu até falei para vocês no meu caso, eu sou uma paciente que tem alopecia androgenética e eventualmente tenho casos de eflúvio telógeno, mas nunca tive dermatite seborreica. Mas o paciente com dermatite seborreica, ele pode... O paciente com alopecia androgenética pode ter casos de dermatite seborreica e pode ter casos de eflúvio telógeno, tudo em conjunto, tá? Então, daí a importância de você entender bastante dos marcadores de cada patologia, para quando você fechar um diagnóstico, você saber até por uma ordem de importância o que você vai atacar primeiro, tratar primeiro, e vai conversando ali com o seu cliente para saber quais serão os primeiros passos, o que está mais dolorido, o que o paciente se importa mais, e assim sucessivamente, tá? Crianças pequenas podem ter justamente as glândulas por hormônios androgênicos, ok, beleza. Tá dizendo o seguinte, que as crianças pequenas elas podem vir a ter, principalmente as pequenininhas, essas até os 3 meses, podem vir a ter justamente em função da amamentação por conta dos hormônios androgênicos, tá? Para quem me perguntar o motivo pelo qual isso acontece. Isso aqui é uma aula que eu tenho, tá, gente? Então por isso que de vez em quando eu vou lendo. Doenças neurológicas, fatores etiológicos da doença. Há uma alteração fúngica, eu já falei para vocês, e pode ter uma relação direta com o fungo chamado malacésia, tá? E existe uma hiperseborreia nesse couro cabeludo e há uma alteração da função da barreira. Por quê? Lembra que eu falei para vocês de 1 ou 2 aulas atrás
que eu falei que a nossa epiderme, ela tem ali o nosso extrato córneo com bastante queratina, que em função de ter perdido o seu núcleo e já ser uma célula morta, ela é uma queratina rígida e dura que está ali para proteger essa pele. Imagina, esse é o papel de barreira, esse é o papel de proteção dessa pele. Se eu estou com essa pele com um processo extremamente acelerado de reprodução de células novas e de renovação dessa pele, ela deixa de cumprir o papel dela de barreira, gente. Aquilo que era para ficar aqui e haver um processo natural de renovação celular que demora mais ou menos uns 28 dias nesse processo de onde a gente está da camada basal da nossa epiderme até o extrato córneo, vai demorar mais ou menos 28 dias. Se ela, em função da dermatite seborreica, do processo inflamatório, da hiperprodução de sebo, ela está vivendo em ampla reprodução e troca de pele, ela deixa de cumprir essa barreira que nos protege. Então esse paciente ele vai ficar mais suscetível a problemas como, inclusive, da própria bactéria e do produto bactericida, mas também dos fungos, porque acaba não exercendo esse papel de proteção dessa pele. Então, o paciente fica muito mais exposto, Deus me livre, a pegar uma infecção ou a ter um quadro mais infeccioso, mais importante nessa pele, porque ela pode ter essas feridas, ele pode ter esse processo inflamatório e a pele não está conseguindo fazer essa recuperação a tempo de proteger o paciente, tá? Beleza. Gente, é loucura. Tem pacientes que você consulta não, que você faz a avaliação, por favor, a pele tá horrível, sangue para tudo quanto é lado, feridas importantes no couro cabeludo. Só que esse paciente, o que ele tá fazendo? E aí fica um alerta para todos os profissionais que trabalham com salão de beleza. Na minha clínica, não sei se você já viu isso, mas eu lembrei que agora de te falar. Na minha clínica e dentro dos meus 2 cursos, a gente faz um protocolo de biossegurança de escovas, pentes, toalha, tudo que nós usamos passa por um processo de desinfecção. Nós embalamos todas as escovas, todos os pentes e só abrimos na frente da cliente exatamente como se fosse uma agulha, por exemplo, descartável, apesar de que as nossas escovas não são descartáveis. E eu ensino esse protocolo nos cursos. Por quê? Vou te trazer um ponto de alerta agora. Você nunca parou para prestar atenção ou já parou para prestar atenção na qualidade dessa pele? Mas talvez um ponto que você não tenha se atentado se essa cliente ou se esse cliente está com feridas, tá com aquela pele aberta, tá sem essa barreira de proteção, você imagina você que é escovista ou que faz uma química, não importa o que você usa. Gente, usando aquela mesma escova que você usou de manhã até 10 horas da noite, naquele cabelo. Você imagina quantas vezes a sua escova teve contato com sangue? Olha que coisa nojenta. Por que ninguém explicou isso pra vocês? Eu acho isso nojento. Com sangue em todos os couros cabeludos que foram passando, porque você não faz ideia como é que tá a saúde do couro cabeludo daquele cliente. E isso antes de qualquer coisa, nojento. E além de ser extremamente nojento, é extremamente perigoso. Então, se você for entrar no universo da saúde capilar, sim, você vai ter que ter um protocolo como esse. Sim, você vai ter que parar de reutilizar uma escova que é usada numa cliente A, na cliente B. Necessariamente, aquela cliente tem, por uma questão de respeito, ela precisa receber a escova dela limpa, higienizada, passado por um processo de desinfecção, não é lavadozinho. Na ducha, não. Passado por um processo de desinfecção. É uma manifestação de amor e respeito ao próximo. Você vai fazer uma escova no meu cabelo, mas eu sei que não há o menor risco da minha ferida ser contaminada pela ferida do cliente, da cliente que acabou de sair. Tá bom? Mas eu não culpo vocês, porque isso foi algo que eu trouxe da área de estética. Quando eu entrei na terapia capilar, ninguém nunca me disse isso que eu tô falando pra vocês. Mas como eu era micropigmentadora, trabalhei anos numa clínica de estética, sou metódica. Quem trabalha comigo sabe, eu sempre fui metódica com biossegurança. Então, a gente, dentro da minha clínica, desenvolveu o protocolo de biossegurança de escovas, porque eu nunca vi. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e tá cheio de gente que hoje em dia que faz, mas claramente aprenderam comigo, a grande maioria foram as minhas alunas. Eu pelo menos assim acredito, eu nunca tinha visto ninguém fazendo e de fato foi eu que fiz, tá bom? Beleza. Ocorre uma multiplicação celular na epiderme, levando à presença de células nucleadas, já falei isso, número de células, beleza, acabei de explicar.
epiderme, extrato córneo. Quais são os fatores desencadeantes, né? Alguns eu já falei para vocês, e também agravantes da dermatite seborreica. Álcool, paciente tem dermatite seborreica, bebe álcool, piora? Piora. Paciente tem dermatite seborreica, tá muito quente na sua região, tá um ambiente de muito calor, ou este paciente precisa usar boné, trabalha na rua, vende picolé, vai piorar o quadro? Vai. Muita umidade, duas coisas que não combinam com paciente com dermatite seborreica, calor e umidade. Então, boné para paciente de dermatite seborreica é um antro de perdição para fungos e bactérias. É tudo que eles queriam para se proliferar, tá? Então, a gente precisa de um ambiente sequinho, de um ambiente limpo, higienizado com bastante frequência e usando shampoos adequados para poder fazer um controle, controle dos fungos e bactérias. É extremamente importante isso, tá? Roupas que retêm suor em função da questão da umidade, estresse. Então, paciente com dermatite seborreica, eu tô com a vida ótima, tô plena, tô na praia, tô namorando, tô linda. Terminei o namoro, pronto. No outro dia a cabeça tá desse tamanho, coça, sangra e fica assim, loucura. Por quê? Porque o estresse pode desencadear ou pode piorar o quadro de dermatite seborreica e a diabetes também, tá? Não há relação direta com a alimentação, porém o excesso de carboidratos e condimentos pode agravar o quadro inflamatório. Eu não sei se você sabe, é uma coisa que eu tenho tentado mudar na minha vida, mas para quem é nutricionista, que não é o meu caso, então não me cabe, lembra sempre daquilo que eu sempre vou falar para vocês. Eu sou cuidadosa e respeitosa em relação à profissão do outro. Mas eu tenho entendido cada vez mais que muito carboidrato é algo extremamente danoso pra gente de um modo geral. Não só para ficar gordinha e tudo mais, mas você fica com todo o seu sistema imunológico mais prejudicado, você fica com as suas células mais inflamadas. Então vale sim a pena para qualquer um de nós prestar atenção na quantidade de carbo que a gente coloca. Porém, especialmente para esse paciente, você pode dar essa dica. Falar, olha, eu queria que você segurasse um pouquinho a quantidade de carbo que você tem comido em função do agravamento do processo inflamatório, tá? Na secreção sebácea, no caso da malacésia, quadros intermediários, entomatite, ok, diagnóstico, beleza. O que você tem que pensar então? Existem algumas fotos que facilita a sua visualização. Eu trouxe aqui, na verdade aqui foi minha equipe que colocou, e aí é só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Aqui ele não tem aquela placa arredondada da qual eu tinha falado para vocês, mas normalmente quando você faz uma anamnese junto com o... como é que eu chamo? Junto com o dermatoscópio, a gente consegue ver as nossas placas de sebo, geralmente dessa forma. Há um processo de descamação importante e esse sebo fica amarelado, assim como você está vendo aí. Justamente porque é muita gordura, muito sebo e acaba ficando esse aspecto mais amarelado. Aqui é muito mais até parecido também com uma dermatite seborreica. Há essa descamação mais fina, essa pele mais sensibilizada, mas são fotos que eu acho que as meninas pegaram na internet, não são fotos arquivos da Sweet Therapy, tá? Só para vocês saberem. Isso daqui é bastante comum também no paciente com dermatite seborreica, e aqui é um quadro típico de bastante descamação desse couro cabeludo. Então muitas vezes você olha nessa região, tá um pouquinho mais branquinha, por causa do próprio processo de descamação dessa pele, e em outras regiões ali do mesmo couro cabeludo, você coloca e ela já pode ter essa descamação mais amarelada. Então a gente tem que ter essa possibilidade de discernir quando estamos falando de gordura e quando estamos falando do próprio extrato córneo, tá? Observando ali na nossa paciente. Eu gosto também de passar o pente, provocar um pouquinho essa descamação para facilitar a minha observação, tá? E aqui é até mais parecido com a caspa, que fica essa descamação mais solta. Algumas medicações podem desencadear ou agravar a dermatite seborreica, são elas, gente, testosterona, para pacientes que fazem a reposição de testosterona, estanolosol, que também é muito comum para pacientes que malham e fazem reposição para ficar mais saradinha e tudo mais, e tem diversos outros que podem ocasionar também, tá? Outra coisa também que é bastante comum é a presença de telangiectasias. Quem sabe o que é telangiectasias? É como se fosse aquelas varizes que a gente tem, também paciente com rosácea, que muitas vezes aparece no rosto, só que no couro cabeludo. E para facilitar o entendimento de vocês, e a gente finaliza aqui a nossa aula, a presença de telangiectasia, geralmente, quanto mais, como é que eu posso dizer isso? Quanto mais
efeito árvore ela está, quanto mais, como é que eu posso dizer isso, gente? Mais ampliada e maiores as telangiectasias, maior o agravamento do quadro, tá? Então assim, gente, tem muita informação aqui ainda, mas fechamos a nossa aula por aqui. Tá bom? E é incrível e aparece todos os dias, aparece toda hora aparece no nosso espaço. Pacientes com a presença de dermatite seborreica, pacientes com a presença, eu tô achando minha tela super escura. Não sei se pra vocês ficou, mas pra mim ficou escuro. Pacientes com presença de dermatite seborreica e isso, mais ramificada, perfeito. Ramificação, vocês são maravilhosas. E deixa eu ver o que mais. E também, pensem sempre disso. Acho válido você ter dermatoscópio sendo cabeleireira? Não. Por quê? Você não vai saber usar. Eu só acho válido ter um dermatoscópio se você souber usar. Agora, se você souber usar como cabeleireira, fique à vontade. Eu não vejo nenhuma restrição. Mas na minha visão, você precisa ter o conhecimento. Gente, não adianta você gastar dinheiro com equipamento, gastar dinheiro com dermatoscópio, gastar dinheiro com produtos, se você não sabe fazer. Não vai adiantar nada, vai gastar dinheiro à toa. Tá bom? Obrigada, meus amores. Vocês são maravilhosos, tá? Isso, os nossos dermatoscópios são encapados com plástico filme. Perfeito. Exatamente isso. Eu não vou entrar hoje, eu tô com um pouquinho de pressa. Eu falei pra vocês que eu tô com as minhas crianças na sala. A gente vai fazer não um piquenique, qual é o nome disso? Um acampamento. E a gente vai assistir um filme, comer uma pipoca. Daqui a pouco eles estão dormindo. Então hoje eu não vou abrir para perguntas. Mas amanhã às 13h07 nós temos mais um episódio que eu falei pra vocês, a mini mentoria, tá bom? Então aí vocês guardam, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa para amanhã, eu fico bastante confortável de responder vocês amanhã, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Amanhã às 13h07 nós estamos de volta, tá? Um beijo, meus amores. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.